Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia, mas não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Será que está aumentado aqui? Tem alguma coisa que é errada aqui. Jesus Cristo. Agora melhorou. Lá estava abaixo. No próprio aparelho. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos seguindo uma caminhada de Jesus no ano B, dentro do Evangelho de Marcos, que é o menor evangelho da Bíblia, e também o primeiro evangelho. Sabemos que dias atrás, quando estávamos meditando ainda neste evangelho, Jesus revela aos discípulos quem ele é, pela boca de Pedro. Pedro diz o quê? Tu és o Messias. E trabalhávamos ainda semana passada que ele não é o Messias da esperança política de Israel. Ele é o Messias Salvador. Ele é Yeshua. Deus salva. Gente, eu já falei para o corneteiro mudar o som do silêncio. Né? Não era esse o toque do silêncio, mas não é agora. Depois a gente vai ter que fazer o exorcismo do som, né? Semana passada nós vimos Jesus repreender Pedro, porque ao dizer, tu és o Messias, Jesus, terminando de ouvir aquilo de Pedro, elogia Pedro, mas ouve de Pedro um discurso de boa vizinhança. Pedro chama Jesus do lado e fala assim: Senhor, ele começou a falar, olha, o Filho do Homem vai ser morto, vai ser entregue nas mãos dos judeus, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Pedro, se achando já bastante próximo de Jesus, chama Jesus no canto e diz: vem cá, quero te falar um negócio aqui. Não, você está ligado, né, Jesus? O Senhor multiplicou o pão, o Senhor curou o cego, o Senhor levantou o coxo que estava sem andar, já agora está andando. Então isso aí tá bom. Tá bom o Senhor fazer essas coisas. O povo gosta, não é assim que dizem? Tem gente também que quer fazer da igreja tudo cafona, né? E diz assim: o povo gosta, padre. Agora é o mês da Bíblia, vamos botar alguém com uma Bíblia dentro da bacia e sair dançando no meio da igreja. O povo, como é que eu falei? Gosta. Jesus Cristo não está para fazer o que o povo gosta. O que ele veio fazer é a vontade do Pai que está nos céus. E isso é sério. O Filho do Homem vai ser morto. O Filho do Homem vai ser injustiçado. Vai cumprir a primeira leitura do justo sofredor do livro de sabedoria. Olha só, vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade. Isso é o que está esperando Jesus. Vamos
provar a sua paciência. Quantas vezes os fariseus, os saduceus, os mestres da lei querem provar a paciência de Jesus? Vamos condená-lo à morte vergonhosa. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Existiu, por acaso, morte mais vergonhosa do que uma morte de cruz? Só era crucificado quem era o pior criminoso. A morte de cruz estava para o que vocês pensaram de caterva, de erros, estuprador, o que for de errado, assassinos em massa, esses eram crucificados. Aquele que não tinha nenhum pecado assumiu, por causa do nosso pecado, o pecado de todos. Esse é o realismo de Jesus. E nesse caminho, nesse evangelho, nesse capítulo do evangelho em que nós acabamos de ler, neste domingo, o capítulo 9, Jesus se aproxima com os discípulos de Jerusalém. E já houve ali, durante todo o percurso de Jesus, quase se a gente pudesse dizer numa linguagem comparativa, uma seleção natural. Os fracos foram ficando para trás. Aqueles que em João 6 já não querem andar com Jesus porque Jesus falou que Ele é o pão da vida e que come dessa carne viverá eternamente. Quem bebe o meu sangue viverá eternamente, quem come minha carne viverá eternamente. Muitos já não queriam andar com Jesus, então agora Jesus estava junto com aqueles que eram fiéis. Já não estava neste período do evangelho que estamos lendo, aquelas multidões que saíam atrás de Jesus para ouvir as suas palavras, que sentaram talvez ali no Monte das Oliveiras para ouvir Jesus dizer todas as bem-aventuranças. Esses já não estavam com Jesus. Boa parte não estavam. Talvez estes vão aparecer na sexta-feira, para que no meio da multidão, fazendo o que o povo gosta, Padre. Eles vão gritar, crucifica-o, crucifica-o. E ao ler esta página do Evangelho, nós também queremos perguntar a Jesus, perguntar a nós mesmos, onde é que eu quero ficar na minha história com Deus? Eu só quero ficar na hora do bem bom, eu só quero ficar na hora que as coisas estão maravilhosamente bom, mas eu não aceito a verdade de Cristo. Eu não aceito, e ainda mais, outro dia uma senhora me exortava, foi muito legal, até no encontro de formação, ela dizia, Padre, mas se o senhor disser que isso é pecado, o povo não vai mais para a igreja. Eu disse, não me importo. Se a igreja não disser o que é a verdade, São João Maria Vianney disse, deixe o povo sem um padre e eles estarão adorando as bestas. O que quer dizer? Deixa a comunidade, deixa os fiéis sem o substrato da doutrina e eles vão estar aí acreditando em qualquer sopro de mente, de mentalidade, de ideia, de teosofias, de filosofias doidas que vão surgindo por aí. Daqui a pouco vai estar gente aí beijando a samambaia, dizendo que Deus está na samambaia. Tem gente, claro, vai caindo no panteísmo. Quantos que foram catequizados, iniciados na fé, e hoje já não vão para a igreja porque dizem, Padre, Deus está em todo lugar. Eu quero dizer, que tipo de Deus você está falando? Porque se é um Deus comparado a uma força, a uma energia e força são criaturas de Deus.
Nós estamos voltando ao período dos homens das cavernas, que acreditavam que a chuva e todas as forças da natureza tinham origem divina, era uma própria divindade. E a ciência já derrubou isso. E a nossa fé cristã nunca se baseou nessas coisas. Nós nos encontramos numa relação com Deus pessoal. Um Deus que assumiu ser gente ainda mais escandaloso ainda. O que era ter carne na cultura oriental antiga? Ter corpo era ser condenado. Porque as almas, segundo o mito platônico, a espiritualidade, aquilo que é a identificação, o eu individual, um dia esteve no mundo das ideias, no uno, passa pelo rio do esquecimento. Isso aí na teoria dos gregos, hein? Pelo amor de Deus. Passa no rio do esquecimento e é condenado a viver numa prisão na terra, preso à carne. O corpo era reconhecido como uma prisão. Nós cristãos não temos uma visão negativa do corpo. O ser humano, ele é uma unidade indivisível, ele é corpo e alma. Corpo e alma. É tanto que a nossa ressurreição acontecerá a ressurreição da carne, para que nós possamos viver uma vida eterna. Essa é a nossa fé. Mas aí vamos acreditando, padre, mas essa vida aqui é tão boa. Essa história de ser cristão sem cruz é muito boa. Continue pegando Jesus para o canto, dizendo: Senhor, não fala de cruz, não. Isso não vai te acontecer. Que ele vai virar para você e vai dizer aquilo que ele disse para Pedro: põe para trás, Satanás, porque tu não pensas como Deus e pensa como os homens. Se nós queremos ser cristãos, caiamos no realismo da fé. Nós vamos ter dificuldades. Nós teremos tribulações, nós teremos sofrimentos, mas coragem, eu venci o mundo. Cada um de nós está aqui, se a gente pudesse, se os óculos do padre tivessem um raio-x de cruz, né? Quantas cruzes eu iria ver carregando? Ou vocês acham que a gente que está servindo aqui está no bem bom? E Razabal está aí começando uma jornada vitoriosa em nome de Jesus contra o câncer. Está ali servindo ao Senhor. Não tem nenhum discurso vitimista de coitadinho, não é? Mas de quem enfrenta. Selva. Não é? É assim, confiado no Senhor, renuncia a si mesmo, tome sua cruz cada dia e vai dormir. Tome sua cruz cada dia e vai deixar de ir para a missa para ir no churrasco? Tome sua cruz cada dia e vai dizer que nada mais é pecado? É assim? Eu estou perguntando. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Sigamos o Senhor. Jesus continua no desfecho da história dos evangelhos com um número bastante reduzido. Muitos daqueles que o seguiam já não vão seguir mais. É um chamado à maturidade na fé. Tem gente imatura que ela só quer ir na igreja quando ela sente arrepios. Quando o padre ora e ela consegue ver florzinhas e ver não sei o que, estrelinhas. Tá, mas na hora do sofrimento, as pessoas mais infantis serão aquelas que mais vão virar as costas para Deus. Porque elas vão querer xingar a Deus. Elas vão querer colocar a culpa em Deus. Elas vão dizer que Deus foi injusto. Elas vão dizer que Deus não presta. E por último caso, elas vão cair num baita de um ateísmo. Em dizer que Deus não existe. Porque buscou em Deus aquilo que elas queriam e elas não conseguiram. Foram crianças birrentas. Foram incapazes de dar passos seguros na sua fé.
incapazes de deixar-se ser educadas pela pedagogia da cruz. Aqui, graças a Deus, muitos pais de crianças e as crianças aqui na capelania. Hoje temos também uma criança que é 0 quilômetro quase, né? Nascida, foi parto normal, né? Graças a Deus, o padre estava rezando para que desse tudo certo. Nasceu que dia? Dia 19 agora, né? Então daqui a pouco nós vamos dar a bênção da apresentação dessa criança no templo do Senhor. Então, essa criança, muitas das vezes, quando ela tem contato com o mundo, ela vai querer as coisas do jeito dela. E qual é o maior contributo, qual é a maior contribuição que um pai e uma mãe pode dar para os seus filhos e quando eles são infantes, crianças? Ensinar. Preparar para os não. Fazer com que essa criança tenha a graça de amadurecer. É no momento de não, é na crise da frustração que essa criança vai ser senhora, senhor das suas decisões. Jesus também está querendo que nós, diante dos sofrimentos da vida, sejamos senhores, senhoras de uma verdadeira decisão, de dizer: Senhor, outros te abandonaram, eu não quero olhar para eles. Eu quero dizer que decididamente eu escolhi ficar contigo. Queridos, este dia, quando este dia chegar, haverá mais festa no céu, porque verdadeiramente um pecador voltou à casa do Pai. Vamos pedir ao Senhor essa maturidade, porque dentro da nossa caminhada é altos e baixos. Tem dias que você está mais convicto desta decisão. Tem dia que a nossa vontade vai estar fraca. Mas não desistamos. Quem perseverar até o fim será salvo. Que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos dê esta valentia para jamais desistir de dizer: é mesmo com a minha cruz, mas eu te sigo, Senhor. Tu és o sentido da minha existência. Por isso, neste momento, feche os seus olhos um pouco e agradece ao Senhor por Ele ter morrido por você na cruz. Agradece ao Senhor porque diante das tuas cruzes, Ele não está longe, não está distante. Ele conhece a sua oração quando você pede pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo. Ele conhece os seus pedidos quando você pede pela sua família, pai, mãe, amigos. Ele sabe aquilo que está faltando no seu serviço. Ele sabe qual é o remédio necessário para a nossa saúde. Senhor, mesmo na cruz, mesmo com as dificuldades, não nos deixes abandonados. Não nos deixes também paralisados diante do medo, diante das críticas, diante das armadilhas que às vezes o inimigo tenta armar contra nós. Mas dai-nos a graça de permanecer fiel a Ti, para que nós sejamos vitoriosos em Teu nome, ó Senhor Jesus. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que assim possamos ser agradáveis a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos nossos pedidos de filhos e filhas.